o caminho de entrada do advogado é resumir grande volume de textos e, ao mesmo tempo, fazer com que ele possa melhorar a sua elaboração de conteúdo autoral. Que as pessoas elas têm em mente o que a IA faz para a gente, mas elas esquecem do tanto que a gente tem que trabalhar para a IA. Uma das coisas mais difíceis de lidar no escritório de advocacia, que a gente lida com pessoas, é a comunicação. Tá? Então, um dos saltos grandes que a gente deu com o uso da inteligência artificial foi melhorar exponencialmente a comunicação interna e a comunicação com os clientes. Alexandre, olha só aqui as minhas abas, ó. Pinpoint, Notebook LM, Grok, Mano, Gemini, Perplexity, Claude, ChatGPT, DeepSeek, as ferramentas da Adobe que já estão integradas aqui com inteligência artificial. E daí, rapaz, não para, porque... Não tô quantas? Eu tenho... Essas aqui, eu vou usando uma que faz o prompt aqui, joga para lá. Daí tem... V0 para hospedada, Vercel, tem o Make, Opus Clip. Rapaz, ferramenta não para mais, né? Hoje, nesse episódio, a gente vai falar das ferramentas do advogado exponencial, porque essa é uma parte que todo mundo gosta de falar, né? Adora. Eu sou Alexandre Seco, sou jornalista, estou aqui com o Alexandre Ateniense, da Itec Legal, que é uma consultoria que ele está trazendo, está apresentando, que ajuda escritórios e advogados a alavancar seus negócios, suas carreiras. O que a gente vai falar aqui está muito mais detalhado no livro, mas vamos dar uma palhinha. Eu acho que entre gente gravar e falar hoje e até as pessoas assistirem, as coisas devem ter mudado. Olha... Vamos lá, vamos tentar. Eu vou te contar uma coisa, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vamos tentar. Vou até te contar uma breve história. O primeiro curso de inteligência artificial na prática para advogados, eu fiz no final de 2023. Eu mandei tirar o curso do ar, porque depunha contra o que eu faço. O que eu falo e o que eu faço hoje. É uma loucura. Entendeu? Porque não faria sentido nenhum, porque assim as mudanças estão sendo avassaladoras. É uma loucura. Mas eu acho que, assim como você, eu também sou agnóstico em relação à marca, né? Eu tenho aqui o Gemini é bom para uma coisa, tem uma janela de contexto maior, o Claude eu acho que para as minhas necessidades específicas escreve melhor. O que monta para gente essa caixinha de ferramenta básica? Se você achar que tem uma marca, ok. Se você achar que tem uma funcionalidade, ok. Ela começa, pelo que eu aprendi no livro, funcionalidade número 1, lidar com um grande volume de texto. Sem dúvida. A gente tem sempre que lembrar que o perfil do advogado usando computador, usando sistemas, é entrar com texto e receber texto. Toda hora. Toda hora. Então, tudo que você tiver que gera benefícios nessa atividade de input e saída de texto, já começa sendo a cara do advogado. Alguma ferramenta específica que vale a pena ser mencionada nesse... Eu sei que você não gosta de falar o nome, mas vamos nessa. Vamos falar primeiro das funcionalidades, depois a gente fala, né? Porque eu acho assim, que o caminho de entrada do advogado é resumir grande volume de textos e, ao mesmo tempo, fazer com que ele possa melhorar a sua elaboração de conteúdo autoral, né? Então, vamos começar por esse ponto. Concordo com você, hoje tem programas de inteligência artificial para elaborar conteúdos autorais, peças, né? Que uns são melhores que os outros. E eu queria revelar aqui um segredinho, que é o seguinte: a gente já não trabalha mais começando a elaborar um conteúdo de uma peça no editor de texto. A gente já começa na inteligência artificial. Houve uma inversão. A inteligência artificial vem primeiro e o editor de texto, para só dar um retoque final de formatação, vem depois. Agora, só vamos fazer um pequeno parênteses aqui. É um assunto que a gente pode entrar depois, mas eu acho que a tua experiência nessa área deve ser parecida com a minha. Para eu gerar textos, enfim, eu trabalhei longamente até chegar um agente, até chegar um formato. Eu não escrevo lá, cria aí uma petição inicial, porque acho que isso não vai funcionar. Não, o pior é que ele vai produzir uma petição inicial. Qualquer coisa.
Qualquer coisa que você pedir vem. Então, assim, a gente, posso até falar isso depois, a gente cria hoje várias bases de conhecimento, porque a gente coloca nessas bases de conhecimento um conteúdo pré-curado. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma ação de enfrentamento de um ataque à reputação. Eu tenho inúmeras horas de trabalho em relação a isso, com peças, com doutrina, com jurisprudência super atualizada. Então, eu quero rodar os prompts para poder fazer um parecer, ou o que seja, a partir desse conteúdo, tratar esse conteúdo. Ou seja, fazer a pesquisa nos conteúdos do passado para poder me prever a melhor forma de gerar conteúdo para o futuro. Basicamente isso. Só que você tem, hoje, além da elaboração pura e simplesmente, você tem programas de inteligência artificial que se agregam nessa atividade, que permitem, por exemplo, você fazer uma sintaxe maravilhosa, ortografia e tal, vai corrigindo tudo, entendeu? Num nível de profundidade muito mais acima do que eram os antigos corretores ortográficos de texto. E até com definição de estilo, tom de voz. E que você, cada vez mais que gera, ele vai aprendendo o seu estilo. Então você pode definir, por exemplo, que as suas peças devem seguir uma determinada narrativa, determinados pontos essenciais, e por ali a modelagem, o aprendizado do seu estilo vai ser muito mais fácil de acontecer. Agora, acho que vale a pena a gente explicar. Você falou de pesquisas em bases próprias, né? Tem até um nome para isso, que são os REGs, que você pode fazer pesquisas aprofundadas em bases que você seleciona. Então você usa o motor da inteligência artificial para fazer pesquisas não abertas, mas na sua lagoinha ali de conhecimento. Então, acho que é sobre esse recurso de pesquisa que você traz, certo? Olha, isso é um grande benefício que eu descobri desde o dia 1, porque eu tenho muito conteúdo na minha área de direito digital, tenho uma biblioteca de mais de 1000 livros, que eu compro livro toda semana, compulsivamente. Tenho acesso a toda a jurisprudência que tem hoje no Brasil atualizada diariamente e, ao mesmo tempo, acesso ao que tem de mais avançado no mundo. Então, eu precisava de ter uma ferramenta que pudesse me dar respostas, mas atualizadas em relação a isso para cada tipo de serviço que eu faço. E quando você faz essa busca no universo definido, você limita o problema da alucinação, você limita o problema da qualidade da fonte, ou seja, você trabalhou duramente para criar esse ambiente. E depois é uma pré-curadoria desse conteúdo, mas que exige também uma disciplina para atualizar diariamente. Sem dúvida. Então chegou ontem uma decisão sobre uma nova forma que o STJ está aplicando responsabilidade civil objetiva para provedores de conteúdos. Eu quero colocar amanhã ou hoje mesmo essa informação desse acordo para poder já alimentar essa que eu chamo de base de conhecimento. Nesse caso eu vou até falar, eu uso muito o notebook LM. Então nós temos, por exemplo, chegamos a uma conclusão que a gente tem hoje, por exemplo, uns 50 tipos de serviço. Cada tipo de serviço desse, lá para eles é um notebook, é um caderno. E esse caderno a gente coloca até 300 fontes. Notebook LM, que é da família Google. Sim. Gratuito. Ele tem uma capacidade grande para você usar a versão gratuita. 150 na gratuita e 300 na versão Pro. 300 fontes. E cada dia surge coisa nova, sabe? Primeiro era criar mapas mentais, fazer resumos, descrever linha do tempo. Depois entraram os podcasts, para quem tem mais facilidade de assimilar conteúdo por voz. E agora entraram o resumo dos mesmos conteúdos em vídeo. Isso. Né, que trabalha naquela ideia de cards, que também, ou seja, é uma ferramenta que potencializa demais a cognição. E isso, para a gente que tem que estar lidando com muito volume de informação, é fantástico. Então, existem diversas bases de conhecimentos temáticas, né, relacionadas a serviços, relacionadas aos processos. Por exemplo, todos os processos do escritório hoje têm um caderno específico, e onde estão todas as peças processuais mais relevantes. Então, eu já bolei vários prompts, que quando o processo chega em determinado momento, tem que rodar aquele prompt. Dá exemplo. Eu sou o autor, entrei com a inicial, veio o réu, entrou com a contestação. Na hora que chegar nesse momento, a equipe que já está trabalhando com isso sabe que tem que rodar um prompt para poder marcar os pontos controversos. E quais as provas que
que as partes vão produzir nesse processo. E pode até simular o que seria um despacho saneador. Você está trazendo um detalhe, só fazendo um parênteses aqui na nossa conversa, que as pessoas elas têm em mente o que a IA faz para a gente, mas elas esquecem do tanto que a gente tem que trabalhar para a IA. Nossa! Eu precisei carregar a minha agência para esse mundo, a gente nunca trabalhou tanto, nunca gastou tanto em treinamento, em hora. É um Deus os acuda esse trabalho. Porque a gente chega longe, né, Seco? Então a gente sabe, a gente é inquieto, então a gente sabe até onde que a gente pode melhorar a qualidade do serviço. O pessoal lá do escritório fala que eu estou sempre querendo aumentar o sarrafo. Mas o problema é que daí teu cliente te pergunta, então você está trabalhando menos, tem que me pagar menos? Rapaz, lidar com a IA, eu acho que tem esse detalhe que passa despercebido. Eu acho que ela não é uma ferramenta mágica. Amigo, o negócio é o seguinte, não existe botão mágico, entendeu? Por trás daquele botão mágico que traz aquela resposta cirúrgica, rápida, existe muito trabalho, existe muito investimento, entendeu? E sobretudo em capacitação. A gente, claro, não quer assustar as pessoas em relação a isso, mas é uma realidade. Você construir um agente de IA que trabalhe para você exige... Olha, eu precisei resgatar lá arquivo e texto e artigo que eu escrevi, enfim... Até construir qualquer coisa parecida com o meu tom de voz, eu estou a caminho, olha... E é um trabalho, não é só tratar como acervo, é da agora para frente fazer um fluxo para poder estar sempre alimentando. Fazer um fluxo, e você se quer trabalhar com um texto jurídico, um texto autoral, você não vai querer ficar estacionado no tempo. Você vai querer que seu texto incorpore a linguagem do momento. Contextualizado. Então não é um trabalho que você faz uma vez e vai dormir. Nada ele é um trabalho de duas mãos sempre. Sempre. Você quer citar alguma outra ferramenta por nome aqui? Eu queria ainda falar do teu uso. Do meu uso diário. Olha, uma das coisas mais difíceis de lidar no escritório de advocacia, porque a gente lida com pessoas, é a comunicação. Tá? Então, um dos saltos grandes que a gente deu com o uso da inteligência artificial foi melhorar exponencialmente a comunicação interna e a comunicação com os clientes. E também com os parceiros de negócio, porque muitas vezes a gente trabalha com outros escritórios de advocacia, sobretudo em consultorias de provas digitais. Por que isso melhorou? Porque a informação, vamos supor, a gente tem hoje um canal de comunicação com todos os clientes pelo WhatsApp. E como é que é a mensagem do WhatsApp? Um negócio totalmente desconcatenado, curto, sabe, difícil de entender, enfim, abreviado. Acabou. Não existe mais isso. Existe um formato que algumas plataformas de IA, como o Letterly, que eu posso vir com a ideia e fazer uma narrativa em voz, converte para texto, depois roda a IA por cima para poder fazer a estrutura. Isso faz com que a gente tenha uma comunicação muito mais rica, para poder, pelo menos com a equipe, trabalhar num nível de profundidade muito maior, usando uma plataforma de mensagem direta. E quanto à comunicação com os clientes, melhorou tanto que hoje, por exemplo, quando sai uma decisão relevante no processo, imediatamente a gente já faz uma tabela comparativa entre qual que era a nossa estratégia de defesa e como é que ficou essa estratégia de defesa, muitas vezes até com impacto financeiro, depois que veio essa decisão, porque isso pode, inclusive, realinhar a estratégia do negócio, a estratégia do processo. E isso é levado imediatamente para o cliente, que vê uma riqueza de informação que ele nunca estava acostumado a ver, e rápida, entendeu? Então, lidar com a comunicação com IA traz inúmeros benefícios, e as pessoas precisam saber disso, porque a crítica a maioria das informações de comunicação que existem hoje, elas são desestruturadas. E na medida que você tem uma informação desestruturada e usa alguns softwares de IA para estruturar, a comunicação fica excelente. Sai da água para o vinho. Mas aí você está trazendo outro detalhe importante que eu também vejo pouca conversa a respeito dele, a respeito da necessidade de estruturar fluxo. O que eu vejo são pessoas usando ferramentas e elas não falam umas com as outras. Criar um fluxo é receber uma mensagem ou uma demanda qualquer pelo WhatsApp,
ter essa mensagem processada pela ferramenta que você quiser que você quiser usar, capaz de dar uma instrução no andamento daquele processo e um input para o seu cliente. Então, ela passa por vários nós, essa informação. Exato. Da chegada da informação, acesso ao processo, input para o cliente. É processo com... É processo. Para isso, existem ferramentas específicas para criar. Existe o Make, o Exato. Zapper, o N8N, para que quem facilita desenvolver essa cultura do processo. Agora, eu acho que é o processo mais uma instrução de trabalho. Qual que é a finalidade? A instrução de trabalho, ela vai no detalhamento de dizer como é que você trabalha com essa informação, como é que você quer que essa informação seja estruturada, e não da sequência de atividades. Vou dar um exemplo. Antigamente, então, saía uma sentença. Aí, o que acontecia? Alguém que está fazendo um acompanhamento pegava o arquivo PDF e simplesmente encaminhava o PDF para o meu WhatsApp. Acabou isso. Eu quero hoje que a pessoa, ao receber uma sentença, um PDF, ela faça uma análise do contexto, ou seja, uma análise da decisão, coloque a opinião dela, coloque a pergunta que ela quer dirigir para mim, muitas vezes em relação com a estratégia processual, e qual o prazo que ela quer a resposta. Então, na hora que ela me traz essa informação, eu, como sou sempre um tomador de decisões inúmeras vezes durante o dia, me facilita demais. Da mesma forma com o cliente. Então, veja que com a estruturação da informação somado ao fluxo, que tem que ter prazo para poder ser cumprido, mudou assim radicalmente o timing que as coisas acontecem no dia a dia dentro do escritório. E isso é fantástico. E tem ainda uma outra ferramenta, quer dizer, aí eu vou te falar do Jus Brasil, do Inspira, né, do próprio Perplexity, e algumas até de IA mesmo, tipo Manus, ChatGPT, que estão fazendo pesquisas de jurisprudência fantásticas, entendeu? Então, a gente no Brasil, a gente tem um super diferencial, porque nós temos um dos maiores big datas jurídicos do mundo. Então, nós temos a matéria-prima essencial para trazer bons resultados com a IA. Vamos falar só de um detalhezinho rapidinho, que enfim é uma questão polêmica que toda hora surge na mídia, a tal da alucinação na busca por jurisprudência. A IA funciona como? Você dá uma instrução para ela está programada para te resolver e te dar uma resposta. Se ela não tem aquela resposta na base de conhecimento dela, ela tem uma tendência, se essa pergunta é muito complexa, a inventar uma resposta. Não é que ela inventa, ela junta os fragmentos de informação que se parecem com aquela pergunta e daqueles fragmentos nasce uma resposta aparentemente válida. Vai o advogado, pega a tal de jurisprudência. Não tem pensamento crítico. Não tem pensamento crítico, vai pro processo, toma apito do juiz, como eu vi no jornal essa semana. Ou o juiz faz a mesma coisa. Ou o juiz. Como que eu acho que tem recursos simples para lidar com a alucinação. Um deles, banal, é sugerir a tua ferramenta, não invente. Dê uma instrução para ela bem clara. Traga apenas informações de fontes seguras, isso, aquilo. Mas tem uma ainda mais básica. Esse assim, é quase o resto do chão. A mais básica de todos não use ferramenta, qualquer que seja, gratuita para poder fazer pesquisa de jurisprudência. Pronto. Entendeu? Porque os nossos colegas querem também almoçar de graça. É lógico. Quer almoçar de graça. Ele acha que ele vai achar GPT, jurisprudência... Não, se ele fez uma peça tão bacana, por que não a jurisprudência? Há uma diferença enorme. Claro. Em cima do exemplo que você deu, foi fantástico. Claro. Entendeu? Então, eu, por exemplo, entre fazer um uso da inteligência artificial do Jus Brasil ou do Inspira, que são os que eu mais gosto, e ir direto num ChatGPT ou Claude, que seja, eu prefiro ir na primeira opção. Por quê? Porque eu sei que é uma base pré-curada. Já tem um filtro. Porque a informação já vem direto dos tribunais e me dá uma garantia muito grande. Entendeu? Então, essa é a regra básica. E segundo é o seguinte, confere tudo. Porque o colega... ilustre colega, tem que lembrar que quem assina é ele, não é o ChatGPT. E a decisão final tem que ser dele, não do ChatGPT. Você vai pôr a sua assinatura embaixo de alguma coisa que alguém falou? De jeito nenhum.
E por que vai... Não, e que você não sabe a fonte? E por que você vai assinar embaixo de alguma coisa que o ChatGPT te entrega? Eu acho. E que você não verificou a fonte. Eu acho isso uma loucura, mas... Total. Mas é aquela história, né? Ele quer queimar etapas. Ele quer achar que... Quer almoçar de graça. Quer almoçar de graça, quer achar que existe um botão mágico, que ele não precisa de corrigir depois, e aí paga a conta. Vamos lá. A gente tem aqui o finalzinho de tempo para você, se quiser, falar de meia dúzia de nomes de ferramentas aí, rapidinho. Essa para isso, essa para aquilo, essa para aquele outro. Olha, eu esqueci de falar, quando eu estava elaborando a respeito, falando sobre aquela elaboração de peças, tem um programa fantástico de IA que chama Grammarly, que ele faz uma correção ortográfica fantástica, tanto em português quanto em inglês. O Grammarly em português já está... Já está funcionando super bem. É recente. É recente, muito recente. É caro o Grammarly, né? Você... Também está nos $20? Nessa faixa, entendeu? Mas, outro dia eu estava fazendo uma consultoria para um escritório inglês na área de direito digital e ele me pede, ele pergunta assim, você quer fazer uma revisão do inglês de um advogado de Nova York ou de Londres? Até isso ele faz, em termos de qualidade. O Grammarly é extraordinário. Então, e outra coisa, uma outra experiência que eu queria dividir com quem está nos assistindo é o seguinte: antes existiam plataformas, até serviços que vendem peças de visual law, né? E hoje, para mim, a melhor ferramenta que tem de visual law, que gera a partir do texto de uma maneira fantástica, é o Claude 4.1. Então, ele pega o texto, ele analisa o texto e transforma isso em visual law. Então, você imagina você fazer um memorial de 2 páginas. Síntese, linha do tempo. Tudo, linha do tempo, estratégias, pontos importantes, pontos que precisam ser reformados e tal. Meu amigo, isso para um assessor de desembargador, para o próprio desembargador que vai ter que fazer aquele aprendizado rápido, né? Que tomar conhecimento rápido do que é o objetivo, é fantástico, é matador. Entendeu? Então, seja qual for o programa de editor, o programa de IA para poder elaborar peças, termina no Claude que pode dar um tapa visual fantástico. Eu acho que o Claude ele tem uma... O Claude é uma ferramenta de inteligência artificial ética, né? Ele não é tão agressivo, quer dizer, se eu for comparar com o Grok, não tem nível de comparação, mas ele, enfim, ele tem limites éticos mais bem delineados do que a ferramenta de IA. Lembrando que é a ferramenta de IA utilizada pela Suprema Corte Americana. Entendeu? Então, existem outros, por exemplo, como eu falei, o Letterly, um outro que eu não posso esquecer, que também foi uma virada de jogo completamente importante no nosso escritório, que é o Cloud, né? Aquele dispositivo que hoje a gente entra na reunião, a gente está numa audioconferência, já está captando um áudio para depois fazer a transcrição, em cima da transcrição faz o resumo, faz o mapa mental. Então, isso são ferramentas assim, é a caneta e a borracha e a lapiseira do advogado do século XXI, não tem como abrir mão, né? Porque nosso maior inimigo é o tempo. O Cloud, eu não sei se as pessoas são familiarizadas, mas é um hardware, é um gravador. Sim. Que fala com o sistema de inteligência artificial, que registra aquilo que você está falando, já coloca na linguagem e te produz, enfim, te faz um output aí do jeito que você definir, do jeito que você precisa. E o mais importante é o sistema que roda no cloud. Que é um sistema por assinatura, né? É um sistema por assinatura, mas a grande mágica do cloud em relação a qualquer gravador é o seguinte: nós estamos aqui conversando numa reunião com 5 pessoas. E ele tem a possibilidade, a partir do momento que ele identifica a sua voz e a minha, ele consegue identificar os interlocutores da reunião. Isso é extraordinário. E aí você consegue saber quais são as tarefas que foram atribuídas para o interlocutor 1, por 3, por 5, quais são os próximos atividades. Extraordinário. Entendeu? Então isso, sim, é sem limites em termos, porque você tem a transcrição, você roda IA, dali você pode fazer diversos direcionamentos daquele conteúdo tratado e você ganha muito tempo. Vem cá, vamos falar como é que é um dia na vida do advogado exponencial? A gente volta no próximo episódio, aqui a gente está num programa especial, O Advogado Exponencial, enfim, que é um livro do Alexandre Ateniense, que
enfim, trata desses assuntos com muito mais profundidade. Aqui a gente está dando algumas palhinhas e tentando deixar as pessoas com água na boca para ir lá ver o livro. Isso aí. Vamos lá, a gente volta para falar do advogado exponencial e o seu dia. Vamos lá.